Boa noite, comunidade acadêmica. Aqui quem fala é a professora Sabrina Beth, coordenadora do curso de Sistemas de Informação. E nós estamos aqui, esta noite, para dar início à apresentação dos trabalhos da 24ª Mostra Científica, que novamente será exibida inteiramente no modo online. Neste momento, será apresentado os trabalhos do acadêmico do curso de Sistemas de Informação. O trabalho será apresentado pelo Pablo Guilherme Geraldo da Silva, e ele tem como título Serverless Função como Serviço. Nós orientamos que as perguntas, elogios e sugestões sejam realizados aqui no chat do YouTube. Boa noite, meu nome é Pablo Guilherme, eu sou do curso de Sistemas de Informação, estou na 8ª fase e o orientador do meu trabalho é o Rafael Gattino. Meu trabalho é a respeito de Serverless, função como serviço. Bom, o meu problema de pesquisa é o seguinte: considerando a ociosidade de recursos computacionais em cloud, como utilizar a tecnologia para a redução de custos? Basicamente, existem diversas possibilidades para se trabalhar com a nuvem. Existem diversas camadas, diversos modelos, diversas categorias e também diversas empresas que fornecem esse serviço de computação em nuvem. Por isso a importância de analisar, comparar, entender as tecnologias em nuvens para que você possa fazer a melhor escolha para determinado cenário. O objetivo geral desse trabalho é investigar as funções como serviço, o serverless, em determinado cenário de desenvolvimento de software. Bom, como a nuvem vem com essa premissa de você não precisar de uma máquina física ao seu lado para você poder utilizar diversas funções como desenvolvimento, existem diversas máquinas espalhadas pelo mundo inteiro de diversos provedores que fornecem esses serviços de nuvem. E esse serviço de nuvem possui diversas camadas, categorias e arquiteturas. Existem esses dois tipos de arquiteturas que são bastante utilizados em desenvolvimento de software, que é infraestrutura como serviço e plataforma como serviço. Bom, a plataforma como serviço funciona de certa maneira onde o usuário contrata a infraestrutura como serviço e o servidor fica responsável pela virtualização das máquinas, pelos servidores, pelo armazenamento e pela rede. O provedor ele gerencia essas 4 camadas. Já o usuário, ele gerencia os aplicativos, os dados, o tempo de execução, o middleware e o sistema operacional. Já na plataforma como serviço, o provedor ele já começa a gerenciar o sistema operacional, o middleware e o tempo de execução. E o usuário fica apenas com os aplicativos e dados. Já na arquitetura serverless, o provedor ele é responsável por tudo, ficando somente com o desenvolvedor a parte do desenvolvimento da sua aplicação, função ou software. Aqui fazendo uma comparação entre arquitetura tradicional e arquitetura serverless. Antigamente, como eu falei, era necessário ter uma máquina física na empresa para poder fazer a disponibilização, seja da aplicação, do software, ou qualquer sistema que a empresa estivesse utilizando. Ela seria responsável pela parte de front-end, back-end, segurança, banco de dados, muitas vezes até pela parte de gerenciamento da rede, firewall, etc. A empresa ela teria que fazer a aquisição de um servidor, ou muitas vezes, quando a empresa não tinha dinheiro, poderia fazer uma aquisição de uma máquina um pouco mais robusta do que essas máquinas convencionais, para poder fazer a aplicação de todas essas camadas dentro da mesma. Porém, acaba se tornando um pouco caro e um pouco desvantajoso você começar uma empresa de software sem saber a sua real demanda. Por isso, já é um dos benefícios da nuvem você poder fazer contratação dos planos conforme a tua demanda for aumentando. Você já não vai ter um gasto inicial tão grande quanto antigamente nesse tipo de arquitetura tradicional. E também na arquitetura tradicional, você, além dessa parte de infraestrutura computacional, era necessário também um pouco de infraestrutura para manter esse servidor ou essas máquinas ligadas. Pois geralmente os servidores eles ficam 24 horas ligados. E também, além do gasto com essa infraestrutura, internet, às vezes um ar-condicionado para manter refrigerado o local do servidor, entre outras coisas. Também, a respeito de atualizações tanto de software e hardware, viria alguns gastos. Caso o profissional não fosse mesmo fazer, teria alguns gastos com terceiros também. Como o serverless é baseado nessa arquitetura em nuvem,
ele tem já uma vantagem a mais do que as outras arquiteturas que eu falei no slide passado. Como ele controla tudo o que o desenvolvedor precisa, tanto publicação, tanto banco de dados, quanto a segurança, o desenvolvedor foca apenas no desenvolvimento, como eu falei. E cada servidor, ele executa em blocos as camadas ali do front-end, do back-end, etc. Fazendo a junção para no final ele apenas entregar para o usuário a função lambda, que a gente vai ver que é um exemplo no Amazon AWS. Aqui é mais ou menos como funciona o serverless no Amazon AWS. O Amazon S3 é o web service da Amazon, onde a gente vai fazer o nosso código em nossa máquina, em outro local onde o desenvolvedor queira. O Amazon vai fazer a publicação no S3 e através de algum tipo de requisição que o usuário for fazer, ele vai chamar o API Gateway, que é a parte de conexão entre o código e a Amazon. Logo depois ele vai gerar a função lambda, que foi a requisição que o usuário fez. Logo depois ele vai passar para o DynamoDB ou um outro tipo de banco de dados que você queira configurar, alguma coisa assim. Então, basicamente o serverless ele funciona através de requisições HTTPS ou requisições programadas orientadas a eventos. Você só será cobrado conforme essas requisições forem ativas. Caso contrário, seu servidor ele vai ficar lá online intacto e você não será cobrado por nada disso, somente quando alguém for fazer alguma requisição. Por exemplo, eu vou fazer uma aplicação onde o usuário precisa fazer algum upload de imagem e essa imagem ela vai ficar no formato maior ou menor, vai diminuir a qualidade ou vai aumentar. A cada requisição que ele faz desse upload vai ser uma requisição e eu serei cobrado somente por isso. No próximo slide eu vou estar apresentando como é que funciona esse tipo de cobrança. Antes de ver o tipo de cobrança, eu vou falar a respeito de um framework que é bastante utilizado no serverless, que se chama Serverless Framework. Bom, o Serverless Framework ele serve basicamente para ajudar o desenvolvedor a poder desenvolver qualquer código e publicar em qualquer tipo de provedor em nuvem de serverless. Ele faz com que o código seja o mesmo para qualquer tipo de servidor. Ou eu posso publicar tanto na Amazon ou em outro provedor de escolha particular minha, com o mesmo código. O que eu vou alterar só vai ser a configuração dos servers, que ele pode fazer também automaticamente. Isso ajuda bastante. Bom, aqui estão os 3 provedores mais famosos hoje em dia a respeito de serverless e também da nuvem em si, que seria o Amazon AWS, o Azure Functions e o Google Functions. Bom, a respeito do preço dos recursos, as funções elas são alocadas de 128 MB a 3008 MB no Amazon AWS. Isso significa que a cada quantidade de recursos que tu utilizar vai ser cobrado com o recurso que tu fez. Por exemplo, de 128 MB vai ser cobrado esse valor que está no slide e ele é cobrado em dólar em todas as plataformas. A Microsoft ela possui um pouco menos de recurso, ela chega até 1532 MB, porém ela trabalha com mais linguagens e ela também consegue se integrar com alguns softwares da própria Microsoft, por exemplo, o C#, o SQL Server, entre outras coisas que também podem ajudar no desenvolvimento de alguma aplicação em serverless. Todas elas possuem um nível gratuito de estudante, onde você tem determinado milhões de execuções, como, por exemplo, ali o preço da Microsoft Azure, onde você pode usar por mês ou às vezes por ano. Eles te dão esse determinado X de execuções para você poder utilizar. Você também pode preferir utilizar o serverless, como eu falei, para fazer uma aplicação, uma função em um servidor, em um provedor, e depois pode usar em outro, e depois pode usar em outro, usando apenas os recursos gratuitos. Porém, caso passe, você será avisado a respeito da cobrança. E também tem algumas peculiaridades em cada provedor. Por exemplo, a questão do suporte, você pode fazer a contratação de níveis de suportes diferentes. Porém, o suporte da Amazon e a documentação a respeito de serverless da Amazon Lambda é muito maior do que as dos outros dois. Eles foram os pioneiros nessa questão a respeito do serverless.
Então, esse trabalho sobre o serverless, acredito que falando até que deu para entender um pouquinho a respeito e também responder um pouquinho aquela pergunta que eu faço inicialmente. Como o serverless ele faz a cobrança através de requisições, através de cliques da programação que eu faço na função determinada que eu queira, ele consegue ser um pouco melhor, ou talvez muito melhor, do que os outros tipos de arquiteturas em nuvem, aquelas que eu apresentei anteriormente. A de plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. O modo de cobrança delas é um pouco diferente. E também o provedor ele tira toda a responsabilidade de configuração, de configuração, de atualizações da infraestrutura total para poder fornecer o serviço, fazendo com que o desenvolvedor foque somente no desenvolvimento. Então, para a redução de custos e funções que não ultrapassam aqueles recursos para serverless, que por enquanto ainda são pequenos e no futuro, com certeza, acredito que a gente vai conseguir fazer muito mais coisas com ele, é o ideal para você conseguir fazer isso. Obrigado.